Meus amados irmãos, graça e paz, pastor Helder aqui. O tema que eu quero abordar hoje é um tema bastante atual. Eu quero falar sobre como vencer a ansiedade. A Bíblia está repleta de textos que nos ensina como lidar com a ansiedade. Porém, eu quero usar um texto que está no Sermão da Montanha, o famoso Sermão do Monte. Este texto aqui, ele foi proferido há 2000 anos atrás. É um sermão de Jesus. Isso significa que a ansiedade é uma condição humana. Em todas as eras, em todas as épocas, o homem esteve sujeito a viver com preocupações. Jesus diz assim: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Há outra versão que diz inquietos, porque a ansiedade ela gera inquietação. E muitas pessoas estão assim. Isso significa que a ansiedade não é compatível com a fé cristã. Ela não pode habitar com a fé dentro do mesmo coração. Ou o coração descansa na fé e na confiança de que há um Deus que cuida e provê, ou ela será totalmente controlada pela ansiedade. Aqui Jesus está nos ensinando a olhar a ansiedade como ela é. E a ansiedade é pecado, porque a ansiedade, ela batalha contra a fé. Ela elimina a alma e o coração de descansar em Deus. Ela minimiza o poder de Deus. E ela, de certa forma, suspeita do amor de Deus. Então, a ansiedade trabalha constantemente contra a nossa fé, contra a nossa confiança em Deus, e ela coloca em suspeita o amor e o cuidado que Deus tem por nós. É um dever de cada um de nós lutar contra este pecado, colocar em oração, batalhar contra esse mal, até que Jesus nos dê vitória e o nosso coração triunfe em fé e confiança. Às vezes a gente vive com a ansiedade achando que isso é normal, achando que isso não traz nenhum dano espiritual, mas ela lesa a nossa vida espiritual. Ela retarda o nosso crescimento espiritual porque impede o nosso coração de crer, descansar e confiar num Deus poderoso e num Deus amoroso. A segunda lição que esse texto nos traz é que a ansiedade ela é completamente inútil. Ela não serve para nada, ela não traz nenhum benefício para nós. Olha só o versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração da sua vida? Jesus está dizendo que a ansiedade não pode acrescentar, beneficiar, resolver nada. A ansiedade, ela nunca é positiva, ela é sempre negativa. Ela nunca soma, ela sempre subtrai. Ela jamais vai agregar algum benefício, pelo contrário, ela sempre vai trazer raízes ruins ao nosso coração. Então, a ansiedade não tem benefício nenhum. A ansiedade não pode nos levar a um lugar de paz, a um lugar de prosperidade, muito pelo contrário. Então a ansiedade, ela é inútil. A única coisa que ela faz é trazer peso ao seu coração, aflição e preocupação. Terceiro lugar, a ansiedade é natural no coração daqueles que não conhecem a Deus, mas não é natural no coração daqueles que conhecem a Deus. Olha o que diz o versículo 32, pois os gentios, aqui se referindo aos pagãos, é quem procura todas estas coisas. Jesus está dizendo, aqueles que não conhecem a Deus vivem atrás dessas coisas, seus corações estão cheios de ansiedade, os seus corações estão exacerbados em preocupações, vocês não. Então Jesus está dizendo para nós que não é natural que nós, como cristãos, venhamos alimentar, nutrir algum tipo de ansiedade. Isso é natural os que não conhecem a Deus. Os que conhecem a Deus sabem que é um Deus que cuida, que zela, que provê, protege e que prospera. Então, não é natural que nós, como cristãos, aceitemos, nutrimos e alimentemos esse tipo de sentimento em nosso coração. Em quarto lugar, Deus nos ama. Olha só o que diz o versículo de número 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo que as aves não plantam, não colhem, não armazenam em celeiro, porém elas não morrem de fome. Deus as alimenta. Então por que nós vamos ficar preocupados com beber, com comer, com vestir? Jesus deixou bem claro que o corpo é mais que a vestimenta, a vida é mais do que o alimento. Se ele provê o mais importante, não vai prover o menos importante. Se Deus deu o corpo, não dará também condições de vestir? Se Deus deu a vida, não dará condições de alimentá-la? Então, ele está nos ensinando aqui que Deus já proveu o mais importante. E assim como as aves não plantam, não semeiam, não armazenam, Deus as alimenta, Deus vai deixar de nos alimentar, de cuidar de nós, sendo que nós temos muito mais valor do que elas. Embora Deus ame a criação, ele deu ao homem o título de coroa da criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é:
Deus ama vocês. E se Ele cuida das demais criaturas, não cuidará de vocês, por toda a criação, aqueles que são feitos à imagem e semelhança dele? Então nós precisamos entender que Deus nos ama e por isso Ele vai cuidar de nós. Em quinto lugar, Ele nos ensina que Deus já sabe de tudo que nós precisamos. Olha o que diz o versículo 32, a parte B. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Veja que lá no versículo 26 ele diz: mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tem mais valor do que ela? Aqui novamente ele usa a expressão Pai Celestial. Veja que esse texto está nos mostrando como podemos vencer a ansiedade, como podemos descansar no amor e no cuidado desse Pai Celestial. Então, ele sabe tudo que nós precisamos. Ele conhece nossas necessidades. Não há nada que está fora do conhecimento dele. Deus sabe do que precisamos, mas Deus tem suas maneiras de agir, seu tempo e a sua hora. Então, nós precisamos descansar neste fato. Deus sabe do que eu preciso. E sexto e último lugar, Jesus nos ensina que o segredo para termos uma vida protegida, cuidada, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos aqui que existe um passo a passo para vencer a ansiedade. Primeiro, não andeis ansiosos. Olhe para a ansiedade como um pecado que precisa ser combatido, porque ou você destrói a ansiedade ou ela vai destruir sua fé e sua confiança em Deus. Segundo, veja a ansiedade como algo completamente inútil. Não há nenhum fruto na ansiedade. Ninguém, por mais ansioso que seja, pode acrescentar uma hora à sua vida. Significa que a ansiedade não tem fruto nenhum. Terceiro, é natural que um descrente viva sob o jugo da ansiedade. Nós não. Há um Deus que cuida de nós diariamente. Quarto, Deus nos ama. Temos muito mais valor do que os pássaros e Deus não deixa nenhum deles morrer de fome. Quinto, Deus sabe do que nós precisamos. Ele conhece nossas necessidades. Sexto, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você fica ansioso, o seu coração fica alocado para as preocupações e as questões desta vida. Alinhe seu coração. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se adeque ao reino de Deus. Tudo que você precisa será suprido e suprido com abundância. No versículo 34, Jesus arremata todo esse ensinamento com algo interessante. Ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Quantos de nós estamos preocupados com o amanhã? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai vir? Será que eu vou ter? Será que eu vou poder? O amanhã nem existiu e nós já estamos preocupados com ele. Sofremos por antecipação. E Jesus está dizendo: não fique inquieto pelo comer, pelo vestir, pelo beber, nem pelo dia de amanhã. Aprenda a descansar em Deus, porque Deus sabe de tudo que nós precisamos. E quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, todas estas coisas nos são supridas e supridas com abundância. Espero que este texto ajude você a entender como vencer a ansiedade e descansar em um Pai amoroso que cuida daqueles que nele confiam. Se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até uma próxima, que Deus abençoe a sua vida.